Olá, bom dia. Vou aguardar aí o Rafael para nós começarmos aí a apresentação dos trabalhos. Vou dar o tempo aí para o Rafael chegar. Cadê o Rafael?
Oi, Rafael, bom dia. Dia para você. Tudo bom? Tudo bem? Então, só tem você para apresentar, daí depois eu continuo a aula. Eu acho que a Amanda vai vir para aula, sim. Ela me avisou ontem que não. Ah, é? Então Ela tá. arrumou outro emprego, parece. Ah, entendi. Então tá bom. Então tá É bom. só eu e você. Carreira solo. Ok. Então, prof, o Deixa eu livro pegar que aqui as eu. minhas anotações. Então, eu fiz confusão, menino. Eu entrei no coisa. Deixa eu só conferir aqui. É que é tanta coisa, né? São tantos Aham. detalhes. É bastante coisa, né? É, dá mais mão de obra, sim, porque você tem que anotar tudo, né? Você faz relatório de tudo. Pois é. Fazer o quê, né? Tem gente que acha que o professor não está trabalhando, então. O professor é um dos que mais estão trabalhando, né? Porque é bem mais difícil de fazer Oh, desse jeito que a gente tá tendo que fazer do que. claro, e daí você tem que, né? Qualquer erro teu, você tá no. Você tá. Você tá sendo vista, né? Uhum. Pois é. Então, você lembra o dia que nós apresentamos o outro trabalho? Fazem 2 semanas, se não me engano, não? 2 ou 3. 2 semanas? Acho que foi. Então, aquele foi o do filme, né? Do filme, isso. Aham. O filme. O filme. Deixa eu ver que mais. Porque o menino, eu confundi as notas de vocês com do outro grupo. O filme, o livro, e a participação. E a prova que vale de 0 a 6, tá? Uhum. Então, deixa eu ver, 6. 6. Então o valor hoje é dia 12, né? Isso. Então, o valor do livro é 1, vai dar 1, 2, 3, 4. De participação é 2. Daí fecha, porque a prova é 6. Eu pedi Uhum. 2 trabalhos, né, Rafael? Isso, isso. Um do Ah, então filme tá e um do certo. livro. Ótimo. Daí hoje encerra os trabalhos, e daí eu vou continuar o conteúdo, as provas, parece que é da primeira semana de maio, né? Ontem eu recebi aqui, deixa eu ver, do professor aqui. Professores. As provas são. É para ser na primeira semana de maio. Então, nós temos tempo ainda de fazer revisão, tudo, né, Rafael? Aham. Vai lá, meu querido, me conte, meu amor, meu aluno predileto. Ah, você e a Amanda, né? Dois fofos da prof. Eu fico com pena, né? Porque a Amanda é tão dedicada, né? Mas ela arrumou emprego, né? Então eu vou dar uma força para ela, claro. Não, não, tá certo, tá certo. Então, prof, é o seguinte, eu acabei escolhendo o livro O Ateneu, do Raul Pompeia, que é um livro que trabalha a educação em si, né? Então, ele vai retratar justo essa experiência que o autor teve num colégio interno e vai trabalhar essa vivência, esses problemas, esses perrengues que ele vai passar dentro dessa escola, né? Ah, e vai retratar tipo, de uma forma bem naturalista, então bem crua,
nua e crua, assim, né, pra gente. E também até nisso vai retratar a transformação desse personagem e ele começar a ter essa vontade de que basicamente que todo mundo se ferre, que a escola desapareça, e inclusive esse é o final da escola, né? A escola ela termina por pegar fogo e eu acho que era o final ideal assim para esse personagem e também até pro autor em si, né? E daí tem alguns conceitos filosóficos que dá para se trabalhar com essa obra, né? Uhum. Mas, assim, o principal deles, um dos principais, pelo que eu tava vendo, é esse de que o, o homem é um produto do meio do Rousseau, né? Então, Ele é bem existencialista, né, Rafael? Ele uhum, tem um, ele tem uma ele e o Sartre, né? Eles são bem, né? Eles acreditam no aqui, no agora, no materialismo mesmo, né? pois é. E é até O materialismo interessante. dialético, né? Uhum. E é até interessante uma passagem que até meio que traz à tona essa ideia da, dessa teoria de que o homem é produto do meio no livro, é de que eles sofrem muito bullying e eles sempre sofrem bullying ali na hora de tomar banho, não sei o que e tudo mais, né? E daí um dos colegas desse. Fugiu o nome do personagem. Sérgio, um dos colegas do Sérgio, que também sofria bullying junto com ele, decidiu quebrar uma garrafa e colocar caco de vidro dentro da piscina para que eles se cortassem, para que os meninos maiores que faziam bullying se cortassem, se machucassem e tudo mais. E o Sérgio, ele naquele dia ele não vai dormir, apesar de ele se sentir culpado, ele sonha com os agressores dele se machucando. Ele gostaria que isso acontecesse, de certa forma, ele começa todo esperançoso. No começo do livro, ele está empolgado para ir na escola. O pai dele fala e ele vê a apresentação, ele vê o desfile e tudo mais. Ele está empolgado para começar a estudar na escola. E daí, essa cena contrasta com o personagem que ele era no começo, que ele anseia que os outros se machuquem, né? Ele sonha com aquilo e que não chega a acontecer de fato, né? Mas ele tá ele chega a ficar ansioso para que aquilo acontecesse, apesar de ele se sentir culpado, né? Então e daí eu trago essa história de que é meio que uma dualidade, né? De que o homem corrompe o meio e de que o meio corrompe o homem, né? Então que o personagem, por ter sofrido tudo que ele sofre durante a história, ele passa a desejar o mal para os outros também, né? Então ele muda. Ele retribui, né? Ele Uhum. retribui o que ele construiu ao longo da história, sem medir o que é bom e o que é ruim, né? Pois é, e nessa passagem específica, mesmo sem ser ele cometendo a ação, a própria abstenção dele em não falar, em guardar para ele, em ser apenas o cúmplice, já por si só já configura, né? Eu não consegui chegar até o final do livro, até o final eu sei que a escola vai pegar fogo no final, mas eu não consegui chegar até o final do livro para saber por que a escola pega fogo, como que isso Eu acontece. não vou lembrar agora, Rafael, porque é muito tempo, né, que eu li. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no Google na hora. Dá uma olhada ali. Eu só tenho que fechar a janela aqui só um pouquinho. Ok. Menino, dá muito iluminação na tela, não consigo nem te enxergar, meu olho já está ardendo. Nossa, nossa.
O que eu faço com os meus aparelhos todos, eu sempre coloco o filtro de luz azul neles. Pelo menos assim fica mais confortável para enxergar, ele fica meio amarelado. Tem dia que ontem eu fiquei aqui 7 horas fazendo um relatório para o Denis no Uhum. computador. Quando eu fui deitar minha cabeça, assim, ó, parecia que estava Es- es- explodindo. Experimenta fazer isso. Não ajuda, por exemplo, o filtro de luz azul não ajuda em questão de dormir, mas ele deixa o olho mais confortável. Aham. Fica com menos dor de cabeça. Então, achou ali? Achei. O que eu achei aqui? De que foi um incêndio suspeito. Foi um incêndio suspeito, ninguém sabe na Mas verdade, a história conseguiram não conta o comprovar, que Rafael? aconteceu. Oi? Mas conseguiram comprovar? Não, então, a história não conta o que aconteceu de fato. Por que a escola pegou fogo? A escola só pegou fogo num incêndio suspeito. Então, fica em aberto o que aconteceu, na verdade. É. Mas era isso. Eu sei que ficou mais fraquinho, ficou mais superficial, mas era isso que eu tinha para apresentar, prof. Tá, que contribuições que o livro te deu como acadêmico, como pessoa, e em relação à filosofia? Qual é a relação que você faz com a filosofia da educação? Eu acho que assim a grande contribuição desse livro é justamente esse contexto educacional, né? Porque por ele ser trabalhado numa escola e ser baseado ser quase que um texto autobiográfico, ele retrata bem o ambiente escolar, ele retrata bem uma realidade escolar indesejável, né? Então, algo que a gente busca fazer muitas vezes o contrário do que o livro, mas que na verdade retrata muito do que é a escola de verdade hoje em dia, do que acaba acontecendo, apesar de que é meio que uma idealização do que não fazer, de como não ser uma escola. Ele acaba Uhum. retratando muito do que é a escola de verdade. Então, eu acho que ele é um livro muito interessante, inclusive de se trabalhar não só com basicamente todos os professores em formação, né? Eu acho que é um livro interessante de ser trabalhado, até para servir de parâmetro do que não fazer no, 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 durante, durante a sua carreira no magistério, né? Então, eu acho que é um livro incrível, assim, claro. É, tem o fator de ser um livro naturalista, um livro com uma escrita muito rebuscada e complexa, né? E, Acho, um pé no materialismo, né? uhum. Acho que para mim, em particular, assim, também um exemplo de o que não fazer como escritor, porque hoje em dia, se você escrever um livro como esse, você não vai ter sucesso, não vai vender. Acredito que lá em 1800 e É, no final de 1800 fosse um livro era um livro que fazia sentido com o uh, movimento artístico da época, mas hoje em dia já não condiz com o momento artístico atual, eu né? acho que hoje mais é quem for estudar sobre, né, desvendar a história, né, um É, historiador, um filósofo que vai se aprofundar nessa época, senão é um livro sim, esquecido, né? Fica lá sim. esquecido. Eu acho interessante, assim, realmente, se você não for da área do magistério, se não estiver se formando um docente, só vai fazer sentido para quem estiver estudando aquele período, aquela época ou aquele autor. É. Fora outras pessoas, por exemplo, se eu fosse para indicar para alguma pessoa um livro, eu jamais indicaria esse. Eu indicaria muitos outros antes desse livro em específico. Muito bem, Rafael. Parabéns. Então, a nota máxima, tá? Você é um excelente aluno, né? Oh, tem alguns alunos que eu me transformo fã. Ai, ai, os outros ficam, né? Ficam enciumados.
Então, agora eu vou dar continuidade à aula. A pergunta de hoje, eu pedi para colocar um resumo do livro lá na pergunta, né? Não precisa ser extenso, você pode fazer o que você escrever, o que você comentou, e coloca lá que vai, né? E daí eu coloquei um artigo e coloquei um vídeo sobre o Perrenot, que eu não sei se eu vou conseguir falar do Perrenot hoje, mas eu deixei lá um vídeo lá sobre ele, né, que é um pensador mais da atualidade. Ok. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu só abrir a aula de hoje. Pedagogia. Aula 8. Meu, quanta aula, né, que nós já tivemos, né, Rafael? Pois é, nós já estamos na metade de abril já. Nem fale, Rafael, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou desesperada. Cada dia a lista aumenta. Prof, o que eu descobri que depois que a gente começa a trabalhar, no momento que a gente não está trabalhando, tudo que a gente quer fazer é nada. Nossa Senhora. Chega domingo ontem, eu não fiz nada. Eu só assisti vídeo no YouTube, assisti filme, assisti série. Não, eu trabalhei sábado, eu trabalhei porque eu dou aula de supervisão, aí depois eu tinha um evento do autismo, Nossa, mas depois eu tinha do TER, daí eu tinha um monte de coisa para fazer, domingo, daí eu fui almoçar, porque a minha vizinha pega no meu pé, ela dizia, Edi, pelo amor de Deus, sai um pouco desse computador. Daí eu me comprometi em fazer o macarrão, eu fui fazer o macarrão, e daí eu tive que fugir delas, porque elas querem que eu fico lá batendo papo, e eu tinha que entregar um relatório, né? Ontem. Mas Não, você fica cansada, né? Você até tá às vendo o slide? 9 da noite, daí sábado eu começo às 8 da manhã e vou até às 3 da tarde. Nossa Senhora. Eu sei que não é muito, mas assim, eu não tô acostumado ainda. Ah, né, Rafael? A vida boa tá acabando, Rafael? Acabou já. Ah, ainda bem, né? Um moço grandão desse tamanho, só na Velho, vida boa. velho demais pra ficar folgado, né? Já tá ficando velho, é. Então, os pensadores e suas contribuições, eu vou dar uma reforçada, né, nos pensadores, que alguns nós já trabalhamos, mas para dar uma sustentação na questão da educação. Então, Durkheim, que ele trabalhava aqui de forma com as ideias. Não sei por que eu arrumo ideias, fica com acento ainda. Jean-Jacques Rousseau, né? Então, trabalhava com a ideia de incorporar a prática pedagógica à organização do sistema escolar, ao conteúdo dos livros didáticos e o currículo docente. Então, eles tiveram, sim, uma grande contribuição na questão da educação, porque eles queriam o quê? Formalizar a educação, que a educação tivesse, sim, um currículo, tivesse um programa. E aqui a questão das várias correntes da Grécia Antiga, os sofistas e os Socrates, né? Sócrates, quer dizer. Os sofistas aqui que ensinaram a falar em público, a usar argumento, uma concepção pedagógica voltada para a vida prática. Daí de Sócrates, já o objetivo da sabedoria, do mundo em si, o eu, a busca da verdade, né? Quem sou eu? Então, duas visões diferentes de educação, de um processo pedagógico, mas, de uma certa forma, as duas se completavam. Bom, Platão, idealista, Aristóteles, realista. Então, hoje eu trago novamente os pensadores, mais pautado na visão deles em relação à educação. Rafael, qualquer coisa, questione. Ok, pode deixar. Então, vamos lá. Platão.
ele construiu um sistema de conceitos, de realidade, num plano ideal, claro, trazendo a dúvida, os questionamentos, a questão aqui. A questão aqui da ideia, do Platão, da experiência, do sujeito, inverteu aqui o Aristóteles, defendia o que? O mundo, o conhecimento e a ciência. Então, Aristóteles ele tinha necessidade de comprovar aqui, enfatizou a experiência, a prática, o coletivo, o objetivo e a inteligência. E Platão, ele priorizou o quê? A experiência interior, o indivíduo, o sujeito, a vontade. Como os sofistas aqui, a demanda da vida prática, Sócrates mais voltado para o eu. E aqui, traz aqui uma corrente, são vários, a evolução do pensamento pedagógico, a árvore que foi construída aqui. Sócrates ficou nas raízes aqui, Platão, cada filósofo, daí isso aqui vocês podem ver depois calmamente, aqui os idealistas e os realistas. Então, eu achei muito interessante essa árvore, porque vai dando a posição onde cada um está. Olha aqui, Carl Roger está aqui em cima, Maria Montessori. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, Eu achei muito interessante essa árvore. Deixa eu puxar para cá, Tá? Então, aqui você tem, Sócrates, Aristóteles, Tomás de Aquino, François, e vai subindo. Tá? Vamos lá em cima, Gartner, Emília Ferreiro. Então, Jean Piaget entra onde? No realismo. Vygotsky no realismo. Skinner no realismo. Paulo Freire no realismo. Tá? E tantos outros aqui. O próprio Durkheim. Aqui nós vamos ter aqui no idealismo. Frenet, Maria Montessori, Carl Roger, e tantos outros. Então, eu achei bem interessante esse desenho, que dá para você ter uma ideia da linha do tempo, onde cada um ocupa o seu espaço. Então, Sócrates traz a questão aqui da cultura tradicional dos jovens, aprendendo música, ginástica, gramática, lutou, pelas guerras contra Esparta, Tebas, apogeu de Atenas, onde se instalou a primeira democracia da história, conviveu com intelectuais, artistas, aristocratas, políticos, convenceu-se, por volta de 38 anos, no seu amigo Querofonte, a visita do Apolo em Delfos. Então, tem toda a história dele aqui, as influências que ele recebeu, julgando o condenado à morte, por envenenamento, ele se recusou a fugir, e aqui traz, então, e morreu, rodeado aqui pelos seus amigos. Bom, para ele, o ser humano voltou-se para si, a ideia era colocar a filosofia na formação do ser humano, os pensadores aqui sofistas, o defensor do diálogo, a função, o diálogo, as dores, ele fala aqui, da questão do diálogo, muito, ele vai trabalhar muito a questão do diálogo. Ele fala do momento, da premissa, das condições da ignorância, e ele compara, o parto, as dores do parto, como a falta de informação, de conhecimento, o momento da reconstrução do conhecimento, o papel do educador aqui,
da reciprocidade, permitindo os argumentos aqui, a questão aqui de ideia. O momento de reflexão. Então, se insistia muito na questão do quê? Do diálogo, não só com a verdade, mas como modo que pode chegar a ela. Como que eu vou chegar à verdade? Qual é o caminho que vai me levar à verdade? Considerando aqui muito o professor clássico, tá? As ideias de aula, de necessidade de desenvolver procedimentos que possam pensar sobre si mesmo. Bom, vamos a Platão. Então, ele nasceu por volta de 427 a.C., com a família aristocrática de Atenas, tinha cerca de 20 anos, aproximou-se de Sócrates, por quem tinha grande admiração. Com a maioria dos jovens de sua classe, contudo, aqui a questão da democracia, com a condenação de Sócrates à morte, Platão decidiu se afastar de Atenas e saiu em viagem pelo mundo. Numa das últimas paradas, ele esteve em Sicília, onde fez amizade com John, cunhado do rei, e há cerca de 40 anos, Platão fundou a Academia, um instituto de educação e pesquisa filosófica. 3 décadas depois, ele foi convidado a viajar e educar o sobrinho Dionísio II, que se tornara imperador. A missão foi frustrada por intrigas políticas, então, as intrigas políticas já existiam naquela época. Mas, ao mesmo tempo, ele morreu, por volta de 347 a.C., e era um homem admirado. Ele tinha, quais eram as ideias de Platão? Foi o primeiro pedagogo, não só por ter concebido o sistema educacional no seu tempo, mas ele tinha o objetivo de formação do homem da moral, de um Estado justo, de uma prática aqui, de um cargo, Então, ele tinha a virtude do conhecimento, um homem virtuoso teria que ter o quê? Conhecimento. A ideia, ele traz aqui a ideia de cidadão cultivado ao Estado, o governo, uma educação totalizada aqui. Também, visionário, a defesa, e também decepcionado ao saber que Sócrates tinha considerado o mais sábio, mais justo dos homens. E foi condenado à morte também sob acusação de corromper a juventude. Platão convenceu-se de uma vez por todas de que a democracia precisava ser substituída. Por causa do poder dos aristocracia, dos governantes. Então, tudo isso que nós discutimos hoje em termos de política, em termos de Estado, em termos de Estado, está aí. Nada mudou, só mudaram os personagens. Aqui a questão da educação permanente, a concepção platônica, as aptidões dos alunos, o processo longo aqui, Platão, os estudantes, o processo dialético, o debate, as ideias aqui, a questão do aprendizado, do interesse em compreender a educação como uma exigência do professor e do aluno. Pense sobre o próprio pensar. Aqui sobre o aprendizado, então se discutia já o planejamento, considerava que a influência também dos mais velhos, a ideia aqui da saúde, da etapa da educação musical, de aprender a justiça,
depois dos 16 anos, a música, aos 20. Então, ele foi criando, né, cada faixa etária, o que as pessoas deveriam de estudar, elas deveriam de aprender. E um momento aqui de reflexão. Platão também acreditava no conhecimento que seria possível o quê? Controlar os instintos, a ganância, a violência. Então, ele também começou a entrar um pouco nessa questão psicológica, que o acesso aos valores da civilização era um antídoto, para o mal. Então, ele defendia muito bem, né, na visão dele, logicamente. E, aos poucos, foram aqui o século XX, que prosperaram até os países cultos. Por outro lado, não há uma educação consistente sem valores éticos. Então, isso, a própria educação, ela traz até hoje. A questão aqui de considerar a educação um instrumento do homem. Aqui a questão de Aristóteles traz um pouco da história, né, de Aristóteles aqui, de Alexandre, toda a visão dele aqui. E teve que se refugiar, né? Quem pensava diferente também já tinha que refugiar. E a questão aqui, Aristóteles produziu aqui o fundador da ciência, conhecida como a lógica, a importância do campo da educação, e as obras dele aqui, em ambos os casos, o objetivo final era obter o quê? A virtude, as informações pedagógicas. Então, para Aristóteles, a pedagogia, a educação é um caminho, uma formação aqui, uma prudência, o que não é demais nem muito pouco. Então, Aristóteles considerava a família o núcleo inicial da organização. Então, se você lê Platão e você lê Aristóteles, você vai ver que o quê? Que muitas coisas que nós discutimos hoje na educação vêm lá de trás. Não dá para negar a família, negar a sociedade, negar a questão dos valores, as coisas cívicas. A criança precisa ter exemplo dos adultos. E aqui, a educação integral é a educação que desabrocha todas as potencialidades humanas. Para ele era o quê? A escrita, a leitura, a ginástica, os desenhos, as músicas, os jogos, que é o que nós insistimos até hoje. De uma maneira um pouco diferente, num mundo diferente, no século XXI. Mas é o que nós insistimos até hoje. Então, não dá, né? Nós rodamos e voltamos lá atrás. As grandes inovações de Aristóteles em relação a Platão foi negar a existência de um mundo suprarreal, onde residiam o quê? As ideias. Então, Aristóteles, ele insistia muito no conhecimento para tirar, né, o ser humano da ignorância mesmo. E aqui, nós temos o exemplo clássico de silogismo: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Mas as ideias dele, né, o que ele escreveu é imortal, está aí. A questão do método, das 3 posições, as premissas, a conclusão, ser válido, a questão da experiência real, a concepção de ciência, o pensamento de Platão. E aqui Aristóteles acreditava também na questão ética, né, que nós já vimos. Então, eu passei esse material e o artigo.
Deixa eu ver, artigo 1, 2, 4. É o artigo 6. Deixa eu ver se é esse. Aqui, esse artigo, daí nós já vamos adentrar, né, em pensadores aqui novos, que eu vou discutir na próxima aula do Perrenot. Ele vai trazer aqui a questão do Perrenot, Piaget, Morin, Perrenot, Nova, Hernandes. Então, são os pensadores aqui da atualidade, né? Esse texto eu tirei lá da revista Nova Escola, tá? Rafael, alguma dúvida, alguma questão em relação à aula? Acho que não, prof. Acho que não. Não. Então, né, eu trouxe mais essa revisãozinha aí, né? Daí agora nós vamos entrar nos pensadores da atualidade mesmo, tá? Tá bom? Ok. Deixa eu desgravar aqui. Boa semana para ti, obrigada, Rafael. Nada que isso, prof. Você também.